Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona a espuma de banho na água da banheira não é apenas para diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 3 ou 4, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. 5 números começando com 8 indicam que a laranja foi geneticamente modificada. 5 números começando com 9 mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida. O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido, mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday, ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab, ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm 2 lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim, o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função.
Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos. Se você olhar de perto para a porta de um elevador, notará um pequeno buraco. Na verdade, este é um furo de fechadura usado para emergências ou para verificações de manutenção de rotina. Os botões aleatórios espalhados pela calça jeans são chamados de rebites e são colocados nos pontos mais fracos do tecido para evitar que ele rasgue devido à tensão ou movimento. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas por um motivo. Elas representam 7 mares e 7 continentes. Os americanos consideram 7. E foram adicionadas para que ela estendesse sua liberdade a todos na Terra. As malas geralmente vêm com 2 zíperes para que seja possível conectá-los a um cadeado e evitar roubos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar odores fortes. Esfregar sal na ponta dos dedos depois de picar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. Se você tiver com pressa para chegar a algum lugar, mas seu telefone estiver com pouca carga, mude para o modo avião enquanto o deixa conectado. Ele carregará mais rápido. As camisas masculinas têm uma alça nas costas para que possam ser penduradas em um gancho sem que amassem. A vaselina tem um propósito oculto. É ótima para remover arranhões de sapatos de couro envernizado. Também os fará brilhar. Os bagageiros têm uma trava de emergência se você acidentalmente se trancar. Como eu faço? Não me pergunte por quê. Depois de localizá-la, tudo o que precisa fazer é puxá-la e o porta-malas deve abrir. Torradeiras têm uma bandeja secreta na parte inferior que pode ser removida para a limpeza de todas as migalhas de pão que sobraram. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há saliências nas letras F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando seus dedos estão na posição ideal de digitação, os indicadores devem repousar sobre essas 2 teclas. As saliências foram adicionadas para o posicionamento correto das mãos para digitar, sem que se olhe para o teclado. A não ser que, por acaso, você alimentou tubarões um pouco mais de perto e eles levaram seus dedos indicadores.